que aconteceu aqui no chat que eu perdi? O que aconteceu aqui? Bicho vai pegar. Entendi. Galerinha, ó. Apostilinha nova, hein? Ó. Primeiro ano, apostila 2. Onde tá escrito apostila 2 aqui? Ah, livro 2, tá escrito aqui, ó. Livro 2, tá? Primeiro capítulo do livro 2, clima. Esse conteúdo eu gosto pra caramba, hein? É massa, é massa. Envolve altas físicas aqui na parada, tá? É extenso, não é muito fácil, você tem que ler, prestem bastante atenção. Essa aula aqui, ó, eu vou fazer com calma, a gente vai dividir ela em várias partes, hoje, sexta, tá? Dependendo de como for a aula sexta, eu continuo na segunda o conteúdo, tá? Por quê? Porque se você fundamentar bem o começo, os fundamentos da climatologia, o resto, ó, vai rapidão. Classificar clima é só ler. Tá? Que página, minha querida? Página chamada de 675. Página 675. Beleza? Então, ó, eu já vou botar aqui os exercícios da apostila para vocês fazerem, tá, galera? Já anota aí, ó. Exercício apostila. Você vai fazer na página 674, 1 e 2. E página, deixa eu ver a outra página aqui, que vai dar um salto. E página 682, já anota aí no cantinho da apostila que é para fazer, ó. 682, exercício 1. Tá? Já tá aí para vocês o que vocês têm que fazer. Reenviar, foi. Beleza? Porque aí eu já começo a aula e já não me preocupo mais com isso. Bom, então vamos lá, então? Uhul! Então, galera, climatologia, como eu falei, tá? Esse começo é o fundamento de tudo. Vocês estão no primeiro ano e o mais importante para mim é que vocês entendam bem os fundamentos, alguns fenômenos que acontecem na atmosfera. Classificar clima, se é tropical, equatorial, tropical semiárido, tropical úmido, enfim, isso é mais fácil, que é só identificação, é caracterização. Então, meu foco será nos fenômenos e nas condições naturais que produzem esses climas, ok? Então, vamos lá, então, reproduzir essa tela marota de PowerPoint. Qualquer dúvida, aquele esqueminha de sempre. Abre o microfone e pergunta, tá? Compartilhando. Dá para ver aí? Todo mundo tá vendo? Fala sim! Ou não? Tamo. Tá, então vamos lá. Oi? Tá bom. Caetano falou que dá para ver bem. Para começar, galera, vamos entender duas coisas, tá? O que a gente vai chamar de tempo e o que a gente vai chamar de clima, tá? Para começar, quando eu falo tempo na meteorologia, olha o nome, meteoro, tá? O tempo é a condição atual da atmosfera, ou seja, é como ela está agora, tá? Meteoro é o que vem do céu. Logia, estudo. Meteorologia, estudo do que vem do céu, tá? Então, na prática, o que a gente está fazendo aqui? A gente está estudando o que veio do céu. Tá? E o que vem do céu, basicamente, para a gente é o que a gente chama de tempo atmosférico nesse estudo. Para observar isso, nós temos as estações meteorológicas. Tá vendo esse aparelhinho aqui, mó legal? Eu tinha um desse aqui que geralmente eu levo nas aulas, né? Para mostrar. Um desse quebrado, obviamente, né? Isso aqui é um balão meteorológico. Tá vendo que o cara é membro da base? Geralmente na base aérea que sobe aqui no aeroporto, tá? Conforme ele vai subindo, ele é cheio de sensor, ele vai medindo um monte de informações. Qual? Umidade do ar, tá? Radiação não, né? Temperatura, pressão atmosférica, tá? Vento, e aí a partir dessas medições eu consigo fazer uma previsão meteorológica, tá? Então, quando eu falo em previsão do tempo,
Na verdade, nunca é do clima, é sempre do tempo, né? O tempo atmosférico. Eu estou falando que eu estou medindo, tá? Pegando vários dados da atmosfera, processando esses dados para identificar se vai ou não chover, se vai fazer calor ou não vai, se vai ter frente fria ou se não vai. Beleza? Logo, para você ter uma previsão do tempo bem massa, você precisa ter uma coleta de dados muito, muito boa, tá? E coletar dados é um grande desafio na meteorologia. O Brasil é bem massa, que o Brasil ele teve uma capacidade de desenvolver computadores de processamento meteorológico que são excelentes, tá? Isso é muito bom, é motivo de orgulho. O nosso país ele tem uma capacidade de produzir informações meteorológicas que a gente é pioneiro no mundo. Inclusive, o modelo brasileiro é usado até na NASA, né? E quem produz isso no Brasil? Sobretudo uma instituição, um instituto chamado INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá? Que é o grande mentor, né, do que a gente produz de tecnologia atmosférica no Brasil. Beleza? Então, isso é bem legal. O INPE fica em São José dos Campos, a sede dele, tá? Isso é bem interessante. Para quem quiser mexer com isso, ó, bem legal. Quer dizer, se ainda existir INPE no futuro, né? Mas, enfim, isso é outro assunto. Bom, e para eu medir meteorologia, presta atenção no conceito, que isso aqui já é conceito de prova. A gente tem que ver os elementos do tempo, ou elementos do clima. Então, basicamente, o que são os elementos do clima ou do tempo? É tudo que pode ser mensurado. O que é mensurado? Medido, tá? Então, são os elementos que eu consigo medir para poder definir se vai chover ou não. Então, o que eu estou medindo que eu falei para vocês? Vamos lá. Umidade do ar e precipitação, radiação solar, temperatura do ar, pressão atmosférica. Esses 4 caras aqui são os 4 principais elementos do clima. Tranquilo, gente? Então, se eu perguntar para vocês quais são os elementos do clima, o que você vai falar? Umidade relativa do ar, radiação solar, temperatura, pressão atmosférica. Beleza? Perguntas? Não? Então, massa. Quando você vai observar... Só um pouquinho. Pronto. Quando você vai observar a medição desses elementos, a gente vai considerar uma camada da atmosfera apenas. A gente geralmente vai considerar a troposfera. Eu esqueci de pôr a imagem das camadas atmosféricas aqui no slide, mas olha aí na apostila que tem, né, as camadas atmosféricas. Então, na camada da troposfera é onde concentra toda a atividade meteorológica, tá? A troposfera ela é limitada pela tropopausa e em cima dela tem a estratosfera, que é onde tem a camada de ozônio, tá? Então, a troposfera vai até uns 15 quilômetros de altitude, tá? Isso é bastante coisa. Aí depois vem a tropopausa, que é uma transiçãozinha, aí a estratosfera. Na troposfera, onde interessa para a gente, quanto mais alto, mais frio, né? Os aviões, por exemplo, eles voam no limite da troposfera. Eles vão voar ali a 12, 15 quilômetros de altitude. Sabiam? Então, quando você está lá no avião, lá em cima, você está a 12 a 15 quilômetros de altitude. Isso é coisa pra caramba, né? Por que o avião voa lá no limite da troposfera? Porque ele é esperto, tá? Porque se eu estou voando lá, eu estou sentindo as intempéries do clima. Por exemplo, eu vou voar dentro da tempestade? Não. Se a tempestade é na troposfera e eu estou no limite da troposfera, significa que a tempestade está abaixo de mim. Então, a ideia do avião voar nessa altitude, entre outros fatores técnicos que eu não vou comentar, está em evitar problemas ou intempéries atmosféricas, porque ele voa acima dos fenômenos como tempestades. Beleza? Perguntas? Não? Vamos lá. Começando aqui, radiação solar.
Vamos falar de elemento por elemento, tá? Por isso que eu falei, vamos bem devagar aqui, com calma, para vocês entenderem e absorverem bastante isso aqui que é importante. Quando eu falo em radiação solar, é meio óbvio, né? É a energia que vem do Sol, certo? Certo! Só que você tem que lembrar o seguinte, nem toda luz que vem do Sol é convertida em calor. Eu preciso ter o quê? Uma transformação da energia solar em energia térmica, tá? Então, o que você vai observar? Para eu ter calor, energia cinética, não é? Professor. Então, eu preciso ter partículas. Quanto mais partículas eu tenho, maior é a chance dessas partículas se agitarem e se chocarem e trocarem calor. Por isso que eu vou concluir o seguinte, ó, quanto mais perto da superfície, maior a concentração de calor. Presta atenção nisso. Quanto mais perto da superfície, mais calor concentrado eu vou ter. Então, qual é a porção mais quente da atmosfera? Tá? Onde vai ter mais calor na atmosfera? Dentro da troposfera. Em que região que vai ser? Na superfície. Na superfície, exatamente. Então, é onde nós está, você tá ligado? É aqui que vai ter maior concentração de calor, beleza? Então é importante, não esqueçam isso. Outro detalhe, eu não falei para você que o calor tem que estar retido em partículas, tá? Onde que o calor fica retido de forma bem legal? Tadã! Vapor d'água. E os famosos, os famigerados gases do efeito estufa, né? Então, se eu tenho muito CO, CO2, CH4 e muito vapor d'água no ar, a chance de retenção de calor vai ser maior ou menor? Maior. Maior. Então, quanto mais gases do efeito estufa, maior vai ser a retenção de calor. Quanto mais umidade no ar, maior vai ser a chance de reter calor. Sacaram? Agora, presta atenção no nosso clima. Hoje, eu vou olhar aqui no celular a temperatura de hoje, tá? Quando você presta atenção no nosso tempo hoje em Campo Grande, você vai chegar à conclusão do seguinte. Deixa eu abrir aqui. Que a temperatura está 27 graus, né? Com sensação térmica de 29, tá? E uma probabilidade de chuva de 20%. Então, significa que o clima está seco, tá? Tá seco. Umidade de 57%. Quando a umidade do ar está baixa, o que acontece com a temperatura? Ela esquenta rápido ao longo do dia, tipo, vai chegar a 30 graus meio-dia. Caraca, vai dar 30 graus hoje. Que maravilha, hein? Mas, enfim. E à noite, ela cai de uma vez. Aí, quando chegar às 11 horas da noite, vai estar 23 graus aqui em Campo Grande. Quando a temperatura sobe muito e cai muito no mesmo dia, isso indica que tem muito ou pouco vapor d'água na atmosfera. E aí, galera? Quando a temperatura... Pergunta. Oi? Boa pergunta. Acho que é pouco. E pensa, os vapores eles ajudam a... Oi? É pouco, professor? Exatamente, é pouco. Por quê? Ó, se o vapor d'água segura o calor, tá? O que acontece? Quando for à noite, que não vai ter sol, o que vai acontecer com o calor irradiado de dia? Ele vai manter? E isso vai manter, perfeito. Então, se eu tenho umidade no ar, à noite, essa umidade segura o calor, fica aquela noite quente. Quando o ar está seco, igual é hoje em Campo Grande, que não tem muita umidade, quando chega à noite, não fica retido o calor. O que acontece com a temperatura? Cai. Não aconteceu isso na última noite? Ontem, no domingo, estava quente de dia e friozinho de noite? Assim mesmo. Exatamente, porque o clima está seco. Tá vendo? Porque o clima está seco. Quando o clima ficar úmido, a noite continua inferno de quente, né? Que geralmente é em janeiro, aqui em Campo Grande, né? Entenderam essa diferença, essa relação? Alguma dúvida? Não. Não, né? Então, olha que interessante. Quanto mais umidade no ar, né? Perdão, quanto a gente tem mais umidade no ar, mais chance de reter calor. Opa! Oi? Então, lá nas florestas tropicais, elas são bem quentes. Sim. E bem úmidas. Beleza. Então, por exemplo, você pega lá na floresta equatorial, é quente e úmido. Lá a temperatura varia 1, 2 graus. Entendeu? É muito pouco. Aqui, ó, a gente vai dar 30 e à noite vai estar 22. Ou seja, a gente vai ter uma variação do meio-dia à meia-noite
Uma variação aí de 7 graus. Hoje em Campo Grande. Em um dia, em 12 horas, varia 7 graus de temperatura. Isso é muita coisa, entendeu? E no deserto, por isso que no deserto você tem de dia 50 graus e à noite quase zero, né? Porque é muito seco. Entre outros fatores que depois a gente comenta. Beleza? Perguntas? Não. Sim. Bom, olha o esqueminha que eu botei aqui, ó, super bem desenhado, né? Porque eu sou um artista. 47% da energia que vem do Sol é absorvida na superfície, ou seja, no chão. Então, de novo, onde é mais quente? O chão, a superfície. 17% só é absorvida na atmosfera, tá? Por quê? Porque na atmosfera eu tenho mais altitude, eu tenho menos partículas no ar, tá? Então, essa energia tem dificuldade de ficar retida lá. Beleza? 30% de toda a luz que vem do Sol nem chega na superfície, é refletida onde? Na nuvem. Olha que louco. Bate na nuvem e volta para o espaço, tá? 30% é muita coisa. Então significa que se eu tiver muita nuvem, vai refletir mais luz de volta para o espaço? Sim. Quanto mais nuvem, mais reflete para o espaço. Menos energia chega na Terra, tá? E 6% é refletido pela superfície, ou seja, bate aqui no chão e volta para a superfície. Pergunta, quero respostas. Vou dar 3 ambientes: neve, solo de terra roxa, vocês já estudaram, que é o platossolo, e areia de praia. De novo, neve, pensa na Antártica, solo de terra roxa, pensa aqui no nosso interior, e areia de praia. Qual das três superfícies vai refletir mais luz para o espaço? Neve? A neve, não é? Meio óbvio, porque é branco. Ótimo. Então significa que se eu tenho coberturas brancas, tá? Que é a neve, significa que a chance de se reter calor ali vai ser sempre menor. Sacaram a ideia? A areia não reflete bastante também? Agora imagina o deserto que eu falei. O deserto geralmente não é areia e rocha. Então, além da capacidade da falta de umidade do deserto, o solo do deserto, ele favorece o quê? A reflexão da energia e não a absorção da energia. Sacaram? Então, o fato do deserto ter um solo claro, geralmente de areia, quando os desertos são de areia, tá? Ou ser um deserto de gelo, que é branco também, significa que o grau de reflexão de energia da luz solar que chega é muito alto. Entenderam esse outro fator? Sacaram, gente? Então, ó. Pera, mas o deserto ele reflete, ele não vai reter calor, Isso. mas aí ele fica de dia, ele fica quente por quê, então? Porque tem o Ele sol. Ah, tá. Entendeu? Aí, o que acontece? De dia. Um detalhe, tá, meu querido? Nem sempre o deserto é quente, tá? A Antártica é um deserto. A Antártica é um deserto, é o maior deserto do mundo, tá? Se você pegar a Mongólia, é um deserto que é marrom, assim, igual você está imaginando, com rochas, tudo, e faz menos 30 graus lá. A grande questão é deserto porque não tem condições de umidade para manter a vida, né? Então vamos pegar o deserto do Saara, que é quente, tradicional. Quando amanhece, é um sol torando, rachando. Aí esquenta rápido. Por quê? Porque aquele solo de areia, ele reflete muito. Então ali perto da superfície fica muito quente, porque está refletindo, está batendo e voltando. Só que quando o sol se põe, não tem energia, não tem calor retido no solo. Foi tudo refletido. Entendeu? Aí a temperatura despenca. Fala. Mas aí, tipo, o calor vem, bate na areia e fica ali flutuando, tipo, ele não fica na superfície em si? Isso, exatamente. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Pensa uma frigideira no fogo, uma panela no fogo. Já repararam que quando você bota a frigideira no fogo, ela esquenta super rápido?
É muito rápido. Se botar lá segundo, ela tá quente pra caramba. Só que quando você tira do fogo, o que acontece com a temperatura dela? Não esfria rápido também? Uhum. Essa é a lógica de fritar e não cozinhar, entendeu? Por que fritar? Porque você aumenta a temperatura a picos muito altos, tá? Só que você tem que estar no fogo. Se tirar do fogo, a temperatura lá despenca, Então a entendeu? gente mantém fritado no deserto. Exatamente. Quando você está na Amazônia, você tem água. Ao invés de fritar, você está fazendo o quê? Cozinhando. Diferente quando você faz uma carne cozida, né? Você pode desligar o fogo, que como a carne está na água, está no líquido, o que vai acontecer com a carne? Ela vai continuar quente pra caramba por um tempão, não é? Já repararam isso? Pergunta para a mãe de Uhum. vocês aí. Quando você cozinha coisas, a água é um retentor de calor, não é que a gente falou? É, Então, quando você está em meio aquoso, tem umidade, vai segurar o calor mesmo sem ter fogo. Imagina que na atmosfera o fogo do fogão é o sol, tá? O cozido é o tempo úmido e o frito é o tempo seco, entendeu? O aham, deserto é frita, porque ele esquenta rápido e esfria rápido. O cozido é a Amazônia, tá? Não tá, demora um pouco mais para esquentar, mas também, meu amigo, para esfriar é difícil. Então a temperatura fica conservada. Beleza? beleza. Bom, nosso tempo está indo embora já, né? Falta quanto tempo? Já foi, né? Não, faltam uns 5 minutos? 1 minuto. Então vamos terminar esse slide aqui, esse slide que eu vou mostrar para vocês, e aí a gente continua na semana que vem, tá? Presta Na atenção sexta, nesse. Ah, na sexta tem aula. é verdade, hoje não é sexta, hoje é segunda, né? Vocês Já tá estão com vontade perdidos de em ser dia sexta. Vocês estão perdidos em dia da semana também, assim ou não? Não, por causa da escola. É, isso salva, viu como que é bom ter rotina? Vamos lá. Umidade relativa, galera. Presta atenção, tá? Não vou entrar muito no mérito físico, eu vou deixar em outro momento. Se a gente tivesse presencial, eu ia perturbar a cabeça de vocês com algumas condições físicas, né? Mas aqui vamos ser mais objetivos. A umidade do ar, ela é relativa. Relativa ao quê? Tá? Relativa à temperatura. Olha o gráficozinho aqui, ó. Relativa à temperatura. Ah, por isso que ela é relativa, professor? Sim, ela é relativa à temperatura. Como assim? Olha o gráfico. Ó, gráfico inversamente proporcional. Quando a temperatura sobe, a umidade relativa desce. Ó, dá uma dica. Agora está 57% de umidade relativa no ar em Campo Grande. Tá? Depois, na hora do almoço, quando vocês terminarem as aulas, você olha a umidade relativa. O que vai acontecer com a umidade relativa na hora do almoço? Ela não vai cair? A hora do almoço é o momento mais quente do dia, né? Vai estar uns 30 graus. Então, quando a temperatura subir, a umidade relativa vai cair. Tá? Beleza? Então, isso é muito importante. Elas Tá? são inversamente proporcionais. São inversamente proporcionais, exatamente. Então, o que você precisa saber? Que para você saturar o ar com água, né? Ou seja, para eu criar uma solução saturada de ar, para eu saber quanta água eu vou botar nesse ar para saturar, eu vou depender sempre do quê? Da temperatura, né? Por exemplo, quando está muito quente, eu preciso de mais água no ar para poder saturá-lo, certo? Quando está frio, eu preciso de menos água no ar para poder saturá-lo, tá? Entenderam isso aqui? Isso que é importante. Depois a gente vai usar muito essa informação para entender chuvas, que vai ser essencial para entender chuva e frente fria, tá? Vai precisar saber isso aqui, Ô, beleza? Clássico, Oi. saturar é deixar estável? Saturar é colocar a quantidade máxima de água ou de soluto em uma mistura. Vou dar um exemplo simples. Esses dias você tomou banho quente? Deve ter tomado, né? Tava Também. frio? Então, quando você está tomando banho quente, o que você fez com a temperatura do banheiro? Aumentei. Você aumentou, não aumentou? Quando você liga o chuveiro quente, você está aumentando a temperatura do banheiro, não está? Sim.
Só que ali, ao mesmo tempo que você está aumentando a temperatura, você não está jogando um monte de umidade, não está sendo vaporzinho e tal. Uhum. Então, você está aumentando a temperatura e jogando água dentro do sistema, não é? Aham. Quando você desliga o chuveiro, você para de aumentar a temperatura, não para? Porque você parou de emitir calor, não foi? Aham. Aí, o que acontece com a temperatura nesse momento que você desliga o chuveiro? Ela Começa a descer. começa a descer. O que acontece com a parede do seu banheiro e com o vidro? Começa a sair gotícula. Exatamente, ou seja, a temperatura começou a cair um pouquinho, significa que toda aquela umidade que você jogou no banheiro começa a saturar o ar. E aí o ar forma gotas de chuva. Entendeu? A atmosfera é isso, né? Quando está muito quente, está evaporando muita água, mas está quente. Quando chega o final da tarde, não começa a cair a temperatura? Começa. E aí o que acontece com esse monte de vapor d'água? Começa a fazer liquefação. Isso, começa a condensar e virar água líquida. E aí você vai ter o que na atmosfera? Chuva. Entendeu? Então essa é a relação, tá? Então é muito importante isso. Pode observar. Você vai observar quando você estiver tomando banho quente, é mais quando você desliga o chuveiro, é quase que instantâneo, você vê tudo ficar molhado. Por quê? Porque você começou a diminuir a temperatura do ambiente com muita água. Então a umidade relativa chega a 100%. Sabia? Fica 100%. O ar saturado. Entendi. Beleza? Fala. Pergunta, gente. Não? Ninguém vai falar nada? Então tá bom, então, né? Então, já que vocês não querem falar nada, então eu vou terminar a aula, porque já deu horário também. Galera, então é isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje, por enquanto. Segunda-feira, ou sexta-feira, a gente vai continuar essa parada aqui. É muita coisa para falar disso aqui, e eu preciso que vocês entendam bem. Beleza? Um grande abraço para vocês. Botando o nomezinho da chamada aí, todo mundo? Uhum. Então, ótimo, tá? Vou esperar vocês terminarem. Eu vou deixar gravando aqui por causa dos nomes. Yeah! Alô. Falou! Ah, no exercício da tarefa do Classroom, eu botei umas coisinhas um pouquinho a mais, tá? Que eu quero que vocês leiam e tirem dúvidas. Deu uma forçadinha na barra. Vou fazer mais isso, dar uma forçada na barra nos exercícios do Classroom. Para ver se vocês vão no plantão. Professor, Oi! mostra teu gato de novo, por favor. Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Caetano, ó, eu vou te acordar. Você só... Ai, que saco, eu não posso dormir nessa casa. Ah, miau, gente, tô dormindo. Aí, ó. Ficou bravo. Muito incrível. Obrigado. Tá. De nada. Ele não gostou, não. Ele mandou ser a merda. Falou, ah, vai a merda. Tchau, tchau, gente. Acho que todo mundo já botou na chamada aqui. Eu vou parar de gravar, né?